Olá, amigas e amigos da Fundação Perseu Abramo, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pauta Brasil. Sou o César Calejão. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Ive Bruxel, que é a influenciadora digital oficial judiciária, e o professor João César de Castro Rocha, escritor, historiador, enxadrista, né, professor? E autor aí de uma obra que virou uma grande referência, que é A Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. Hoje, a gente vai discutir um pouco precisamente essa questão da guerra cultural bolsonarista, mais especificamente focada nas eleições de outubro que se aproximam. Por quê? Conforme as pesquisas reiteradamente demonstram que o bolsonarismo será derrotado nas urnas, o próprio bolsonarismo vem intensificando essa guerra cultural no sentido de tentar articular um golpe para se perpetuar no poder. Com base nessa pauta, eu passo a palavra para a Ive, que vai falar um pouco para a gente acerca, sobretudo, da atuação dela nas redes sociais, da importância de combater a guerra cultural nas redes sociais e, de alguma forma, que a esquerda leve esse embate digital muito a sério. Ive, por favor, obrigado, querida, por aceitar o convite. Bom, primeiramente quero agradecer, boa tarde, a todos que nos assistem. Quero agradecer a generosidade do César pelo convite. Muito obrigada. Eu já te conhecia, através dos jornais, já li algumas editoriais, algumas colunas que você escreve, e agora a gente convive mais, toda semana, terça-feira. E o professor João César, que quando eu conheci, tudo fez muito mais sentido para mim, porque o que ele fala, para mim, clareou, colocou luz no que tudo que eu já pensava, mas eu não sabia como expressar de forma teórica, assim, colocar, eu vivo mais a prática, Então, quando o César me chamou para participar, foi nessa questão mais de como que eu vivo isso no dia a dia, na linha de frente, vamos dizer assim, E, assim, eu preciso contar como que tudo aconteceu, porque eu sempre fui de redes sociais, mas nunca fui ativista, influenciadora, nem nada que eles costumam me chamar. Mas eu sempre estive nas redes sociais, E de uns tempos para cá, de uns 2, 3 anos para cá, a forma, eu achava que a esquerda precisava ocupar espaços, Porque a guerra, a narrativa da direita estava muito ascendente, E eu me perguntava, cadê a esquerda nas redes sociais? Por que que o que está acontecendo, Então aquilo foi me angustiando e eu comecei a produzir conteúdo para a internet. Mas para falar de guerra cultural, é importante, a gente não tem como não mencionar o finado Olavo de Carvalho, que é o grande arquiteto, pelo menos é o grande arquiteto intelectual da extrema direita no Brasil. E ele foi um dos precursores na questão de usar as redes sociais para colocar suas ideias, os seus ensinamentos. Ele se colocava como um filósofo, enfim. Então, ele teve muito sucesso com isso. E ele começou, quando que ele começou, que ele despontou, e eu me lembro desse Olavo de Carvalho, sabe onde? No Orkut, porque eu já estava no Orkut. E, embora a dinâmica da rede social no Orkut é muito diferente das de hoje, Mas eu lembro que no Orkut tinham comunidades, Então ele se despontou lá porque ele tinha uma comunidade muito grande lá, que era Olavo de Carvalho do B, ou todos odiamos, como é que é? Olavo de Carvalho nos odeia, E eram comunidades muito grandes, Mas eu achava aquilo engraçado, Eu achava aquilo, gente, porque era assim, era ameaça comunista, aquela coisa que a gente já conhece, Quantos mortes o PT provoca por mês, por ano, sabe? Eram umas coisas assim muito bizarras e que eu não dava a devida importância, enfim, E passava reto. Mas, e depois o Orkut acabou, enfim, o Olavo de Carvalho ganhou, se expandiu para as outras redes sociais. Mas qual que era, e hoje eu consigo enxergar melhor depois do professor João Castro, qual que é a tática que eles utilizam? Que são ideias ficcionais com alguns elementos reais, para parecer verdade.
E eu conseguia observar isso, mas eu não conseguia como que eu não conseguia enxergar a forma como isso é feito, a técnica como isso é feito, e agora eu vejo muito melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo da questão da ameaça comunista, eles linkam, por exemplo, a ameaça comunista teve o Foro de São Paulo, né, que foi lá muitos anos atrás, não sei, na época de 1990, que líderes de alguns países da América Latina se reuniu para discutir o neoliberalismo, né? Enfim, e aquilo lá, pronto. Então, é o Foro de São Paulo, é a ameaça comunista, né? Ou então a mamadeira de piroca, o kit gay, porque tinha um elemento ali de algum projeto de orientação sexual, né? Que nem foi, que deram de um deputado, que nem passou para frente. Então, eles pegam os elementos que existem e colocam a teoria ficcional, aquela coisa. E hoje eu vou trazer para a atualidade, por exemplo, que pode ser que seja, né, com essa mesma tática, é tentar desacreditar o processo eleitoral. E o que eles estão fazendo? A questão de perda de mídia, eles estão batendo muito nessa coisa de perda de mídia dos votos, né? Qual que é a quantidade de perda de mídia para poder desacreditar as eleições, que as urnas são fracas, não são confiáveis, né? Então agora vamos contratar uma auditoria e não sei o quê. Então eu acho que eles estão plantando essa semente com relação a isso. Né? Então essa coisa de ideia ficcional com elementos reais que eles conseguem manipular, né, as massas, a população. E que é, com o grande sucesso do Olavo de Carvalho, na minha opinião, são os discípulos dele, porque ele conseguiu criar grandes influenciadores, né, digitais. Né? Nós temos o Instituto Milênio, nós temos o Brasil Paralelo, nós temos o Rodrigo Constantino, Beltrão, não sei, deixa eu até anotar, Hélio Beltrão, né, que são grandes influenciadores. E o que eles fazem? Eles usam o ódio, né, essa coisa de agressividade, né, porque ele combate o inimigo com raiva, com ódio. E isso, o que acontece? Isso gera repercussão. Né? Então, eles conseguiram ter uma leitura de como funciona a internet, e hoje eu demorei muito a perceber isso, como que eles fazem para ter esse engajamento. Né? Eles conseguem engajamento através de um discurso de ódio mesmo. Né? Eles desqualificam a pessoa, aquele seu adversário ou seu inimigo, né? De uma forma esdrúxula, de uma forma que eles não debatem ideias, eles não debatem propostas, eles não têm argumento contra né, o que você defende. Né? Ele desqualifica a pessoa, ele é gay, ou ele é... Entendeu? Então, assim, isso gera repercussão. Isso gera clique, isso gera retweet, isso gera comentário, isso engaja o vídeo, né? Então, e quando que eu comecei a perceber isso? Quando eu entrei para o TikTok. Porque eu não tinha essa noção de como que eles conseguiam esse engajamento, eu não sabia o que era. Eu falei assim, será que eles têm adesão mesmo a esse tanto de gente? Né? E eu vi que não, porque às vezes as pessoas, eles têm muitos seguidores, eles têm muitos comentários, eles têm muitos, mas é porque às vezes a própria esquerda acaba engajando o vídeo ou o conteúdo ou que ele está postando ali, né? E aí eu comecei a perceber que como que eles dessa técnica de utilizar a internet, né, o algoritmo, eles conseguiram visibilidade, né? Então, deixa eu ver. Gente, eu perdi o... Então é isso. Eu acho que assim a direita ela conseguiu mobilizar a massa popular que sempre esteve com a esquerda, que votava na esquerda, né? E que ela utiliza agora de uma fragilidade da população, porque eu acho que assim a esquerda ela perdeu um pouco dessa coisa de gente, desculpa. Eu perdi completamente. Desculpa, eu perdi o Fica raciocínio. tranquila. Você quer resumir ou eu passo para o João César enquanto você se reorganiza? Não, assim, o que eu penso assim, que eu acho que a esquerda, eu acho que ela se tranquilizou de certa forma, sabe? Então, assim, eu acho que, por exemplo, as pessoas elas melhoraram a sua qualidade de vida, né? A classe C, melhorou a sua qualidade, né?
de vida, e assim, e em momentos de crise, né, de desamparo, né, quando eles conseguem retomar esse desafeto, né, que eles geram esse ódio, eles conseguiram fazer com que mobilizassem as pessoas, né? Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho pertinente, que pode ajudar a organizar o raciocínio. Como é que você sente a participação da extrema-direita? Você é muito forte no TikTok, você tem centenas de milhares de seguidores no TikTok. Como é que você sente a participação da esquerda nessa mesma rede? Porque eu lembro de você me dizendo o seguinte, cara, por que o Lula, por exemplo, que é a figura mais densa da esquerda no país, ainda não tem um perfil no TikTok? Então, e como é que você sente a participação dessas principais lideranças da esquerda no TikTok? Eles demoraram muito a chegar. Eu acho que a esquerda demorou muito a chegar nas redes sociais, né? E o TikTok, que é uma rede social que eu acho que inovou, porque deu visibilidade para anônimos, como eu, por exemplo, né? E agora que eles estão fazendo esses grandes nomes, os políticos, a gente está vendo que agora os líderes de políticos da esquerda que estão começando a entrar, né? E os da direita já estão lá há muito tempo. O Bolsonaro tem perfil no TikTok há muito tempo, com mais de 1 milhão de seguidores, né? E eu acho que a direita, ela investe na comunicação de rede social, né? Eles têm isso como um negócio, né? Eles têm isso como um negócio. E a esquerda já não, a esquerda está demorando, né? E assim, gente, para essas eleições, o que eu acho? Eu acho que falta muito pouco, é acertar a comunicação digital. Por que eu falo isso? Porque a rejeição do Lula é a menor que tem, é a mais baixa, apesar de toda a guerra contra ele, tudo que a gente já viu, toda a desmoralização do partido, do Lula, né, que a gente sabe que aconteceu, não só nas redes sociais, mas também a imprensa corporativa, né, os jornais e tudo mais, ele ainda tem a menor rejeição, né? Então eu acho que falta uma estratégia de comunicação digital da esquerda forte para combater. Eu não estou dizendo que devemos excluir o corpo a corpo, né? O trabalho local, em favelas, na periferia. Eu acho que isso não exclui uma coisa, não exclui a outra, né? Mas, ao mesmo tempo que a rede social ela tem o poder de você, por exemplo, um vídeo meu, às vezes tem um alcance de 1 milhão de visualizações. Quando que eu vou ter a oportunidade de falar para 1 milhão de pessoas, né? Então, assim, é muito importante que... Eu não sou especialista em comunicação digital, né? O que eu enxergo? Eu enxergo que eu comecei a crescer nas redes sociais quando eu comecei a gerar polêmicas, a falar coisas que eu falei assim, isso é compartilhável, isso vai gerar curtida, isso vai gerar comentário. Pode ser de hater, não tem problema. Mas eu vou falar essa determinada frase porque eu quero que eles comentem no meu vídeo, porque isso vai engajar meu vídeo, né? Então, não importa em quem está chegando. E o que eu mais acho difícil nas redes sociais é a questão de furar a bolha. Porque falar para militância, quando você está numa militância, é muito fácil você falar, e você fala o que você tem vontade, você fala o que você quer, você pode falar o que você quer, né? Eu vou dar um exemplo do Lula, por exemplo, quando ele estava... não sei se é aqui no Instituto Perseu, que ele falou da questão do aborto, né? Então, assim, quando você fala para a esquerda, que é uma esquerda progressista que aceita mais essa ideia, ela é muito fácil, mas a partir do momento que você está ali, que você está hoje em dia, tem uma pessoa com um celular, ela vai filmar aquilo e ela vai transformar, ela vai fazer cortes daquilo que você falou e ela vai produzir uma teoria, ela vai produzir um fake news, né? Então, hoje é muito importante você saber o que você está falando, como você vai falar, porque sempre vai ser distorcido o que você está falando, né? Sempre vão inventar, né? E aonde você está falando, porque hoje em dia não é mais, as eleições não são mais só analógicas, né? Ela é digital. Hoje em dia ela também é digital, é muito importante esse link, né? Então é isso, gente. Eu acho que precisamos politizar. A esquerda não pode deixar de incentivar. Por que Bolsonaro hoje corta o incentivo à cultura, né? Porque um povo que tem leitura, ele é um povo que ele não se permite enganar. Então é muito importante o trabalho de politização. Então, o que eu tento fazer nas redes sociais é politizar também, de certa forma. Né, porque é muito importante as pessoas politizadas, porque pessoas politizadas elas não se deixam enganar por esse sentimento que é o
e essa guerra cultural, esses absurdos que a gente escuta, né? Então é isso. Desculpa a falha aí, eu estou um pouco ansiosa. Eu estou um pouco ansiosa, porque eu falei para o César, eu estou um pouco ansiosa, porque amanhã eu vou para São Paulo, estou ansiosa, desculpa. Não tem problema, está ótimo. O pessoal está me mandando aqui no chat, a Rosa Maria dizendo que a tua fala é absolutamente fundamental, outras pessoas elogiando as colocações que você fez. Está ótimo. Obrigado, querida, pela tua obrigada. contribuição. Professor, então, nesse sentido, com certeza boa parte da nossa audiência conhece o trabalho do professor João César de Castro Rocha. Ele é uma das principais referências no que diz respeito ao conceito da guerra cultural, da retórica do ódio. Eu passo a palavra para ti, João. Bom, boa tarde ao César, a Ive, a todos e a todas que nos acompanham. Agradecer ao César por mais essa oportunidade de diálogo. Agradecer a Ive pela escuta da sua fala tão interessante. Eu acompanho, César, o TikTok da Ive, porque eu achava que o TikTok era apenas para fazer dancinhas esdrúxulas. Mas, a partir de uma conversa que tivemos, numa live, acho que no TVDCM, ou 247, a partir desse momento eu comecei a seguir o TikTok da Ive e fiquei muito surpreso ao perceber que era um espaço público, com uma linguagem própria, mas que pode ser apropriado pelas correntes progressistas e pelo campo da esquerda democrática. Então, aqui há uma afinidade muito grande do pensamento da Ive com o que eu vou propor para a nossa conversa. É a necessidade imperiosa, de imediato, para a eleição, mas, sobretudo, para evitar que, no futuro, nós venhamos a viver uma nova barbárie Bolsonaro, é indispensável que nós ocupemos as redes sociais com nossos conteúdos. Isso é rigorosamente indispensável. Então, o tema que nos reúne hoje, a guerra cultural e as eleições de outubro, talvez seja o tema mais importante do momento presente. Eu tenho proposto, César e Ive, vou propor uma definição sucinta para ter a reação de vocês e dos que nos assistem. A guerra cultural é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI. E a extrema-direita transnacional tem chegado ao poder não por meio de golpes de Estado ou não por meio de gestos de força. Nós precisamos ter a honestidade intelectual de reconhecer que a extrema-direita tem chegado ao poder seduzindo corações e mentes. Isso é muito grave, é algo que nós precisamos parar para pensar. Mas como isso acontece? A guerra cultural é a ponta de lança de um movimento transnacional, que é um movimento de ascensão da extrema-direita, que é uma expressão de um movimento mais amplo, que é desse capitalismo financeiro globalizado pós-humano, que não quer ter limites para rigorosamente nada. Como no Brasil tem sido demonstrado com muito brilho por um jurista, que é o Rubens Casara, que tem uma série de livros muito importantes em que ele mostra que uma face do capitalismo financeiro contemporâneo é o seu desejo de abolir todo e qualquer limite. Na guerra cultural, essa abolição de todo e qualquer limite quer dizer liberdade restrita de expressão. Inclusive, uma liberdade restrita de expressão cuja finalidade é estabelecer uma ditadura, projeto de Bolsonaro, e, ao estabelecer esta ditadura, acabar de vez com qualquer possibilidade de expressão. Mas é preciso ter liberdade para defender a abolição de toda e qualquer possibilidade de expressão. Em relação ao meio ambiente, essa forma, esse desejo de não ter limites, tem produzido o verdadeiro caos planetário global que vivemos hoje. Nas relações de trabalho, equivale à destruição da própria noção de trabalho. No fundo, do que se trata é de criar um mundo com dois tipos de cidadania. Uma cidadania plena, a dos que têm, e uma não cidadania, a nossa. Seremos todos habitantes de um planeta de não cidadãos, nós, de não pessoas, nós, todos aqueles que não são úteis para este projeto. Então, a guerra cultural é a expressão desta fase em que nos encontramos, extremamente preocupante. Mas como funciona, então? Por que a guerra cultural é tão poderosa, sobretudo em períodos eleitorais? Por que ela é uma máquina eleitoral tão potente? A Ive já nos deu o caminho para compreender. Ou, como diria Oswaldo de Andrade, roteiros, 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 roteiros. Já temos um roteiro. Quer dizer, a guerra cultural ela é muito poderosa
porque ela é uma adaptação, eu creio que não necessariamente planejada, mas por isso mesmo mais forte, da extrema-direita com as características do universo digital. Concepção algorítmica do mundo, eu, os meus cúmplices, todos os outros restos a serem eliminados. A visão do mundo da extrema-direita é um enorme algoritmo que tem uma afinidade muito grande com a dinâmica própria do universo digital, que é essa dinâmica binária de exclusão permanente. A linguagem da extrema-direita ela corresponde perfeitamente à agudização do que se denomina a economia da atenção. Isto é, uma vez que a oferta de conteúdo é absolutamente muito superior à capacidade que toda a humanidade junta, multiplicada por 10, teria condições de assimilar, a única forma de chamar a atenção, como a Ive disse muito bem, produzir uma polêmica. Porque uma polêmica permite que o seu conteúdo se destaque em relação a todos os outros conteúdos nessa miríade de ofertas contínuas. Então, a economia da atenção define o capitalismo contemporâneo e define a linguagem da extrema-direita. Ela é uma linguagem virulenta, deliberadamente agressiva, sempre bélica, sempre disposta a chamar a atenção, sempre nos vídeos da extrema-direita do YouTube, a um clickbait. Eu assisto, como vocês sabem, aos canais da extrema-direita brasileira, e é sempre assim, notícia, breaking news, tudo acabou, notícia de última hora, todos presos no STF. Quando você assiste ao vídeo, porque, bom, já que tudo acabou, eu quero pelo menos estar informado do apocalipse. Quando você assiste ao vídeo, não é nada. É apenas um clickbait. A linguagem política da extrema-direita é isto. Daí as declarações sempre abjetas de Bolsonaro, que não se esqueçam, escreve-se sempre com letra minúscula, Bolsonaro. As declarações abjetas de Bolsonaro, que ainda hoje conseguem determinar a pauta, e nós perdemos tempo com as tolices de Bolsonaro e não discutimos com o povo o fato concreto de que o botijão de gás superou R$100, em alguns locais no Brasil chegou a 150, de que o quilo de feijão já está chegando a R$9, o quilo de arroz, que há 6 meses atrás se comprava a R$3,50, hoje em dia você compra a R$7,90, etc, etc. Hoje, um pacote de pão de forma você compra por R$9. Ao mesmo tempo, a Petrobras tem um lucro recorde do trimestre, o maior lucro da história. Então, o terceiro ponto da guerra cultural, que é muito importante, é que a extrema-direita foi muito hábil em apropriar-se da verdadeira transformação do universo digital. Há duas que são as verdadeiras transformações. Vou citar uma que nós todos conhecemos muito bem. O universo digital, ele monetiza todas as esferas do cotidiano. Todas as esferas do cotidiano são monetizadas através das redes sociais. Se você vai comprar uma comida, eu não vou fazer propaganda de ninguém, você vai naquele aplicativo que fez de tudo para destruir o movimento do galo e dos entregadores de aplicativo, você vai no aplicativo e pede. Se você vai comprar um ingresso para o teatro, praticamente não existe mais bilheteria. Se você chega no teatro para comprar o ingresso, prosaicamente, já não há ingresso algum. Todos foram comprados online. Há uma monetização de todas as esferas do cotidiano via universo digital. Mas o que fez a extrema-direita senão monetizar a atividade política? Ive, você entra no TikTok ou no YouTube de qualquer bolsonarista, depois de 10 segundos de fala, aparece no canto direito inferior Pix, após Catarse. A qualquer momento ele dirá: não deixe de consultar os livros da minha livraria. Todo youtuber bolsonarista tem uma livraria no seu canal, que é uma forma de monetizar e de lavar dinheiro. Todo youtuber bolsonarista lê 2 livros e oferece 3 cursos. É uma monetização constante. É uma monetização, na verdade, César, é isso. O bolsonarista lê um livro, ele sabe mais do que um professor universitário. Se ele lê 2 livros, ele oferece 3 cursos. Se ele lê 3 livros, ele é o futuro Olavo de Carvalho. Se ele ultrapassa a fantástica soma de 5 livros, ele é o maior filósofo vivo em atividade no mundo. Mais ou menos essa é a aritmética da sabedoria bolsonarista. É uma monetização de todas as esferas. Então, a extrema-direita tornou-se, por assim dizer, irmã siamesa de todas as características do universo digital.
Primeiro ponto. Segundo ponto, que é fundamental, é tão importante isso, é que o universo digital ele tem algo muito importante, que eu acho que nós não ainda compreendemos de todo, e é o tema de um livro que eu estou terminando agora, que é um pequeno livro, que é a simultaneidade de 3 eixos, cuja distância temporal entre eles criou a condição humana. Veja, Ivy, você disse que está ansiosa porque você vai amanhã para São Paulo. Entre a sua ansiedade hoje e a viagem amanhã, há uma defasagem temporal, não há? Essa defasagem temporal é o que sempre nos tornou humanos. É uma compreensão específica do tempo. Nós somos a única espécie que sabe que cada dia a mais é, na verdade, um dia a menos. Nós sabemos que nós somos todos seres no mundo para a morte. Nós temos a consciência da finitude. Mas o universo digital ele tem uma característica que creio que ela não foi de todo discutida. Eu proponho uma hipótese. É a simultaneidade entre 3 eixos. O eixo da ação, da sua transmissão e da sua recepção. Hoje nós vivemos num mundo em que um ato está ocorrendo, no instante mesmo em que ele ainda está ocorrendo, ele é transmitido. Ele é transmitido no instante mesmo em que a ação ocorre, e ele já é interpretado e ele provoca reações antes mesmo da sua conclusão. E, muitas vezes, a reação provocada pela transmissão impacta retroativamente o próprio ato. E você pode mudar a sua ação de acordo com o que ocorre nas redes sociais. Temos aqui uma visita. Ô, filhão, fala bom dia, boa tarde, pessoal. Fala assim, filhão, fala assim, vamos derrotar o obscurantismo. Tá vendo? Pronto, tá decidido. Muito bom, exatamente. Eu acho que não há dúvida, vamos derrotar o obscurantismo, tá vendo? Quem disse isso foi o João Vicente decretou. Então... Está doutrinando direitinho, professor. Não use esta palavra, Ivy, por favor. Esta palavra é o carro-chefe da extrema-direita. Então, a monetização dessa esfera é algo muito preocupante, porque o que ela produz nesse eixo de simultaneidade é que, veja, este é um tempo maquínico, não é um tempo humano. O tempo humano não é um tempo de resposta imediata a todas as sensações. O universo também é dito digital porque nós reduzimos toda a nossa vida na ponta dos dedos. Você lê uma notícia e, em lugar de refletir, de minimamente respirar, os dedos já funcionam. E você já responde, e a violência só escala. Essa simultaneidade entre ação, transmissão e recepção, ela produz, por exemplo, um colapso do jornalismo tradicionalmente concebido. Não pode haver jornalismo sem checagem de fonte. Não pode haver checagem de fonte sem uma defasagem temporal. Ela supõe o colapso das ciências humanas. Não pode haver história, sociologia, filosofia, se não houver uma defasagem temporal entre o acontecido e a sua interpretação. Não pode haver literatura. Sim, em meio à leitura de um texto, nós não nos perdemos em reflexões das quais muitas vezes não temos consciência. Este tempo da simultaneidade absoluta é a grande armadilha da extrema-direita. Porque para cada dilema político, a resposta é o eixo da simultaneidade. Veja, há um problema de segurança. Resposta, armar a população. Há um problema de violência em relação à mulher, com destaque para estupro. Resposta, castração química. Há um problema de desigualdade social. Resposta, empreendedorismo em todos os níveis. Se a esquerda trabalha na estrutura, a extrema-direita trabalha no evento. Se a esquerda trabalha, se o campo da esquerda democrática trabalha nas transformações de estrutura a longo prazo, a extrema-direita trabalha no aqui e agora. Por isso, a guerra cultural. Porque a pauta de costumes, ela não é... Isso é algo que precisamos compreender. E se você estiver de acordo, Ivy, use isso no seu TikTok. Veja, a pauta de costumes, ela é tão importante, ela é tão fundamental, esqueçamos moralismo. Meu Deus do céu, imagina se Malafaia, Marco Feliciano, Flor de Lis podem falar de moralismo. Meu Deus, pastor Milton Ribeiro, os pastores 1 quilo de ouro, se podem falar de moralismo. É porque a pauta dos costumes, ela trabalha no eixo da agoridade.
Ideologia de gênero se traduz para a população na educação do meu filho, que sairá hoje às 8 horas da manhã para ir para a escola. Marxismo cultural se traduz na novela que eu assisto à noite e que tem mensagens subliminares. A doutrinação nas escolas, hegemonia cultural da esquerda, doutrinação nas escolas, se refere ao meu filho adolescente que está na escola neste momento. Todas as pautas da guerra cultural são pautas do aqui e agora, do imediato. Nós precisamos, então, compreender pelo menos essa dinâmica. Para concluir, César e Ive, para ficar dentro dos 15 minutos iniciais, e o mais importante que é escutá-los e dialogar. Me permitam, como um javelinho professor de literatura comparada, me permitam recorrer ao querido William Shakespeare para deixar bem claro qual é o desafio que nós enfrentamos com a guerra cultural bolsonarista. O Bolsonaro é uma mescla de duas peças de William Shakespeare, Ricardo III e Titus Andrônicos. Bem rapidamente. Ricardo III era da família York, e ao final da Guerra das Duas Rosas, depois de 30 anos de batalha, a família York derrota a família Lancaster e ele chega ao poder. A família York chega ao poder. São 3 irmãos, o Ricardo, o George e o Eduardo, o Jorge e o Eduardo. O rei, Eduardo IV, o duque de Clarence, que é o Jorge, o duque de Gloucester, que é o Ricardo. Ele nunca vai chegar ao poder, porque o Eduardo tem 2 filhos. Mas ele é um homem deformado. Ele tem um braço maior do que o outro, ele cocheia e ele tem uma corcunda pronunciada. É um guerreiro totalmente destemido. Mas em tempos de paz, quando as festas começam, o que restará ao Ricardo III senão o ostracismo social? Se você quiser se adaptar para o vocabulário contemporâneo, César, é um deputado excêntrico, medíocre do baixo clero, destinado ao mais absoluto ostracismo. Naquela imagem célebre do Bolsonaro discursando para um plenário vazio, porque nenhum deputado sequer ficou para escutá-lo. Então, o que faz o Ricardo III? Ele diz assim, eu vou ler para vocês. Eu separei aqui para nossa diversão. Porque, olha, eu depois de ler Olavo de Carvalho e assistir aos youtubers da extrema-direita, eu tenho direito a ler Shakespeare de volta, não tem? Então, ele tem essa característica. Ele diz assim, olha, antes do tempo lançado ao mundo vivo, apenas feito pela metade, tão monstruoso e feio, ele completa que os cães ladram quando ele passa. Então, imagina a monstruosidade que ele era. Ele decide, então, tomar o poder. Já que ele viverá no ostracismo, por que não tomar o poder? Pelo menos será um ostracismo real, não é verdade? E como é que ele fará para chegar ao poder? É uma grande novidade no teatro elisabetano. O vilão vai para o centro do palco e assume ser vilão. Porque o Iago, exemplo máximo do vilão shakespeariano, o Iago dissimulava. O Iago nunca disse claramente, eu sou um vilão. Mas o que diz o Ricardo III? Vejam, depois desta fala, ele diz, bom, já que não sou feito para os jogos amorosos, serei um vilão rematado. E como ele chegará ao poder? Eu vou ler para vocês. Eu vou até colocar aqui na caixa de diálogos, César, se você quiser passar para as pessoas. É inacreditável o que vocês vão ler agora. Isso é Ricardo III, William Shakespeare. Então ele diz assim, como ele chegará ao poder? Que estratégia ele usará para destronar o irmão, Eduardo IV, para matar o outro irmão, o Jorge, e para se livrar de 2 sobrinhos? Por meio de conjuras, arriscadas insinuações, insanas profecias, pasquins e invencionices, notável ódio mantenho entre... E o que segue importa menos. Só o que importa é o ódio, como a Ive disse muito bem. Veja, conjuras, arriscadas insinuações, insanas profecias, pasquins e invencionices, no vocabulário contemporâneo é fake news e teorias conspiratórias. E é assim que o Ricardo III, mesmo sendo um vilão assumido, chega ao poder. E, no entanto, ao chegar ao poder, o Shakespeare é um gênio. Ao chegar ao poder, no momento mesmo em que senta no trono, de imediato ele começa a perdê-lo. Porque o Ricardo III não consegue governar um dia sequer. Porque ele passa o tempo todo imaginando inimigos inexistentes, desconfiando de tramas fantasiosas, e em lugar de governar, o Ricardo III unicamente arma formas de perpetuar-se no poder para não responder pelos seus crimes.
Eduardo Ricardo III ficou no poder na Inglaterra num período excepcionalmente curto para um rei, 2 anos e 2 meses. Mas, às vezes, na história, 4 anos são como se fossem 2 anos e 2 meses. Para terminar, Títulos Andrônicos. Essa é uma peça fascinante. Eu terminei de ensiná-la agora para os meus alunos, porque eu tinha uma intuição forte de que essa peça tem uma mensagem inesperada para o mundo de hoje. Eu coloquei para você na caixa de diálogos, César, você pode passar para todos e todas. Durante muito tempo, as pessoas diziam que essa peça não era do Shakespeare, porque, na verdade, ela parece uma espécie de Sexta-feira 13, porque é um número de mortes excessivo e as mortes têm requintes absurdos de crueldade. Você quase não acredita no que você está lendo e você não acredita no que você está vendo no palco. Qual é a questão inteira da peça? A peça é marcada pelo excesso. O excesso de violência. O excesso de violência simbólica pela palavra. O excesso de violência física. Mas, sobretudo, a violência só é possível, o excesso só se impõe quando todas as mediações são abolidas. Quando o diálogo é substituído pelo ódio. Quando sistematicamente, uma a uma, as instituições são desacreditadas, como disse a Ive. Somente então é possível que a violência pura ela domine todas as esferas do cotidiano. Mas o que é o bolsonarismo se não isso? Primeira fala da peça. Há 3 pessoas que disputam poder. Saturnino, Bassiano são irmãos e Títulos Andrônicos, um general romano de grande valor. O Saturnino e o Bassiano levam, primeira cena da peça, levam para o palco tropas armadas, milícias, como ontem em Campinas. O carro do ex-presidente Lula foi cercado, não por populares insatisfeitos com o ex-presidente, por milicianos. Chegou a hora de dizer as coisas pelo nome. Ricardo III, não, Macbeth, perde o poder quando alguém diz na cara dele: mostra a tua face, tirano. E quando a palavra é dita, ele perde o poder. Já passamos há muito tempo da hora de dizer que Bolsonaro é um projeto de tirano. Mas, Títulos Andrônicos. Saturnino abre a peça e diz assim: patrícios que defendem meu direito, tomem armas para defender minha causa. Patrícios, seguidores que me amam, reclamem minha sucessão com a espada. E com essas são as 4 linhas, os 4 versos iniciais da peça. O que esses versos inauguram é a despolitização radical da política e a sua substituição pela retórica do ódio e pela violência. É isto. Se nós não compreendermos, César e Ive, o tamanho da ameaça que Bolsonaro representa, eu tenho chamado agora de barbárie hífen Bolsonaro, tudo minúsculo. Nós enfrentamos a barbárie Bolsonaro. O que nós enfrentamos, de fato, é um projeto de golpe de Estado, é um projeto de tirania, exatamente como ocorre em outros países nos quais a extrema-direita chega ao poder na primeira eleição livre e democrática, depois começa a manietar as instituições, aparelhar a Polícia Federal, neutralizar a Procuradoria-Geral da República, instalar no Supremo Tribunal Federal dois juízes que podem votar sempre de acordo com a vontade do presidente, tornar a ABIN um puxadinho da família Bolsonaro para evitar que tenham problemas com as suas práticas delituosas. É assim a colocar militares e as Forças Armadas no Tribunal Superior Eleitoral. Para quê? Para perpetuar-se no poder. Mas por quê? Há um projeto de país, como, em última instância, a ditadura militar é absolutamente condenável e execrável, porque torturou, assassinou e ocultou cadáveres de adversários políticos. Mas César e Ive, a ditadura militar tinha um projeto de país. Era o Brasil grande, tinha um projeto de país. Qual é o projeto que o Bolsonaro possui? Unicamente manter-se no poder para que os quilos de ouro e as bíblias vendidas com fotografia de ex-ministro e pastores substituam a tradicional propina. O que nós enfrentamos hoje é uma ameaça séria, não apenas à democracia, à possibilidade de uma civilização brasileira. Mas para que em outubro o resultado seja aquele que esperamos, é muito importante levar em conta o que a Ive disse. O tempo é curto, a situação ela hoje é desesperadora, não para o campo da esquerda democrática, mas para Bolsonaro, que tudo fará para levar adiante esse golpe de Estado, dada a sua altíssima rejeição,
nós precisamos combater a guerra cultural, em alguma medida, ignorando a guerra cultural, isto é, não vamos entrar em discussões da pauta de costumes, vamos deixá-lo falar sozinhos. Não vamos reduplicar as suas narrativas, não vamos dar eco algum para as narrativas extremistas do Bolsonaro. Vamos mostrar para a população, com linguagem serena e objetiva, que a vida no Brasil, nos últimos 3 anos e 5 meses, é a pior que tivemos em toda a história da nova República. Ah, mas eu estou dizendo isso porque eu sou um esquerdopata doutrinador. Não, não, não. É porque aqui em casa quem faz mercado sou eu. E eu sei o que eu compro, eu sei o que eu não compro hoje com R$200. E eu sei o que eu comprava com R$200 há 6 meses atrás. Se isto para um professor universitário como eu é um problema, Ive e César, imaginem o que não será isto para 80% da população brasileira que hoje vive numa insegurança tremenda. Essa é a minha contribuição. Compreender a dinâmica da guerra cultural e, sobretudo, entender que o que está em jogo em outubro de 2022 não é apenas uma eleição. O que está em jogo é a certeza da barbárie que nós vivemos nos últimos 3 anos e 4 meses e a promessa de uma civilização que ainda precisamos construir. William Shakespeare e Machado de Assis podem ser os nossos guias. Muito bom, João. Obrigado, querido. Genial, genial. Obrigado. Muito bom mesmo. Eu vou fazer provocações menores agora e via de regra, eu quero trazer para um âmbito mais prático, que com vocês dois, e eu vou fazer provocações distintas. Com a Ive, eu não conheço, como você sabe, redes sociais com o mesmo nível de prática, eu não tenho os mesmos elementos empíricos que você tem. Eu começaria te perguntando o seguinte: você participa tanto de redes sociais, por exemplo, você tem contas no Twitter, você tem conta no Instagram e você tem conta no TikTok, Facebook, possivelmente em outras que eu nem conheço, mas nesses 2, 3 minutos que você vai fazer essa reflexão, eu te pediria para contar um pouco para as pessoas que nos assistem nesse momento, o que você considera que são as diferenças fundamentais, ou seja, quais são as idiosincrasias de cada uma dessas redes? Então, o que você publica, por exemplo, no Instagram, é a mesma coisa que você publica no TikTok, é a mesma coisa que você publica no Twitter? Se não é, quais são as diferenças fundamentais, Ive, entre essas redes sociais? Bom, muito bom, César. Bom, primeiro, o Twitter, eu considero uma rede social que ela pauta... Ela pauta as redes sociais, é a rede social que pauta. Porque é onde saem as notícias, onde a gente fica sabendo em primeira mão o que está acontecendo, né? Então, eu uso o Twitter para me informar, né, do que está acontecendo. E o meu, por exemplo, eu vejo que no Twitter é uma bolha, assim como o Instagram, né? Eu falo para uma bolha, né? Então, assim, é muito difícil aparecer um bolsonarista, um de direita no meu Twitter. Muito difícil. Né? Então, a gente cresce ali nas redes sociais, porque as pessoas retweetam aquilo, mas são pessoas que pensam como você. Né? Eu não sei como é o comportamento da extrema-direita, porque eles têm muito bots, né? Então é diferente. Né? Então, eles se engajam com essa questão de robô. Né? O TikTok, gente, eu considero que é hoje a rede mais importante para furar a bolha. Né? O YouTube também, eu acredito que sim. Mas o TikTok ele tem uma coisa que é muito importante, que é o fácil compartilhamento dos vídeos. Né? Coisa que o YouTube não tem. Então, você consegue baixar um vídeo ali na hora e você manda para onde você quiser. Você consegue postar o meu vídeo no Instagram, no Twitter, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram. Então, assim, tem vídeos meus que eu olho, tem 20 mil compartilhamentos, mas eu não sei para onde que ele está rodando. Né? Eu não sei. Então, e o TikTok, ele tem essa facilidade de furar a bolha, porque eu conheci muitos criadores de conteúdo da direita no TikTok, eu nem sabia que existia. Né? Inclusive porque a esquerda engaja também. Então, assim, o que acontece? Eu percebo muito, olha o comportamento da direita. Dificilmente alguém da extrema-direita, criadores de conteúdo, influenciadores, vão pegar um vídeo meu e fazer um react de um vídeo meu. Porque eles não vão me dar palco. Eles não querem que eu seja vista. Eles não querem que dê voz para outra pessoa. A esquerda faz isso.
A esquerda, ela pega o conteúdo da direita, ela dueta, ela faz react, ela dá. Então, a pessoa que está assistindo, que é seguidor, mas vai começar a seguir a pessoa, vai começar a escutar o que ela está falando, porque para mim, essas pessoas, elas nem aparecem, porque você jamais, assim, muito difícil eu pegar um conteúdo de direita, de extrema direita, esses conservadores que fazem de pautas morais, eu não vou debater com eles, eu não vou dar palco para eles, eu não vou disputar narrativa com essas pessoas, porque não tem sentido. Entendeu? Ela vai falar lá que ela é antifeminista, porque isso, porque aquilo, eu não vou convencê-la do contrário, para mim. Mas a esquerda faz muito isso. Então, eu considero que isso é um erro de narrativa, é uma disputa que não leva a nada. Isso não é uma crítica propositiva. Então, assim, se você for fazer uma crítica propositiva, talvez você consiga ter um diálogo e debater. Mas com essa turma da extrema-direita, não tem diálogo, considero isso uma tática errada e que dá visibilidade. Então é isso, eu acho que o Instagram é uma bolha, né? Você fala mais para as pessoas que pensam como você, mas hoje em dia eu considero o TikTok a mais importante nesse sentido de furar a bolha. Muito bom, querida. E veja por que é importante para as pessoas que nos assistem nesse momento reunir figuras como João César de Castro Rocha e a Ive, entende? Porque é um complemento ideal entre essa teoria e a prática empírica de quem vive aquela realidade, de quem tem muita força nas redes sociais e é capaz de perceber coisas que, eventualmente, quem está no campo teórico não tem tanta oportunidade de perceber, e vice-versa. Então, me parece que vocês dois se complementam de uma maneira muito adequada. Aí, João, o que eu acho que é bacana, uma provocação, um raciocínio teu que me interessa sobre medida. Você dá conta do que você chama desses microempreendedores digitais, da midiosfera bolsonarista, que é um pouco do que a gente já conversou nesses 50 minutos de conversa, mas você fala a respeito da transnacionalização da extrema-direita no mundo. E você dá nomes. Então, você traz pessoas como Ben Shapiro, como Tucker Carlson, como Roger Stone, como Javier Milei, como Glória Alvarez, enfim, não vou lembrar todos, de Axel Kaiser no Chile, enfim, uma série de nomes nesse sentido. Conta para a gente um pouco o que você considera essa transnacionalização da extrema-direita através dessas narrativas prêt-à-porter e quem são os principais nomes, trazendo para o âmbito prático, que te vem à cabeça no sentido de conduzir esse processo. Não, você já citou os principais nomes, César. Para fazer um gancho com a sua provocação e com a reflexão inicial da Ive, se os que agora nos assistem se colocarem assim no YouTube, Foro de São Paulo, Javier Milei, Glória Álvarez, Axel Kaiser, Ben Shapiro, etc., encontrarão reflexões sobre o Foro de São Paulo. Que tem, esse ponto é muito importante, que são duas questões que eu levei tempo para compreender. Quer dizer, como é que funciona a narrativa da extrema-direita? É como disse a Ive, é como funcionam as artimanhas do Iago no Otelo shakespeariano. O Iago, ele não mente. O Iago, ele nunca parte de uma mentira, o que seria muito óbvio. Seria, obviamente, uma manipulação fácil de descartar. O Iago parte de um fato ocorrido e a conclusão que ele sugere é totalmente falsa. Essa combinação de a verdade como ponto de partida para uma conclusão totalmente falsa tem desarmado a esquerda. Porque nós não sabemos como agir, Ive. Porque se parte de uma verdade, como a conclusão pode ser tão falsa? Então, por exemplo, é verdade que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social investiu recursos na Venezuela, em Cuba, e ficamos só com esses dois exemplos. É verdade. Absolutamente verdadeiro. É verdade que foram recursos vultuosos e que empresas brasileiras foram as empreiteiras desses recursos. É verdade, absolutamente verdadeiro. A conclusão, ela é falsa. Em primeiro lugar, porque logo no início do governo Bolsonaro, eles realizaram a CPI do BNDES. Vocês lembram? Que eles revelariam a caixa preta do BNDES. A única caixa preta revelada é que eles contrataram uma consultoria americana muito mais cara do que deveria ter sido paga. Ainda hoje nós não investigamos exatamente o que aconteceu com essa consultoria. Não encontraram nada. Agora, o que não está dito na conclusão? É simples. O que é que todos os governos do mundo fazem? O que é que o Emmanuel Macron,
o Joe Biden, antes o Donald Trump. O que todos eles fazem? Eles procuram estimular a indústria nacional e, em muitos casos, para obter grandes empreitadas internacionais, os países oferecem determinadas vantagens. Por exemplo, durante muito tempo, a Força Aérea Brasileira decidiu comprar caças. Houve uma autêntica disputa diplomática transnacional, porque havia vários governos que queriam oferecer para o governo brasileiro os caças. Quem se envolveu nessas disputas? Os líderes máximos das respectivas nações. Ligavam para o presidente Lula, o ex-presidente Lula, depois para a ex-presidente Dilma, para dizer, não, mas olha, o nosso caça francês, ele, além de tudo, ele fala francês, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, um caça que fala francês é insubstituível. Então, o ponto de partida é verdadeiro, a conclusão é falsa. Isso é bem importante agora, César e Ive. As teorias conspiratórias da era digital, elas têm uma característica nova. Tradicionalmente, a teoria conspiratória e a grande modelo era o antissemitismo, partia do que um historiador maravilhoso, um judeu russo que fez carreira na França, o Leon Poliakov, estudou em 2 volumes que eu recomendo muito, chamada Causalidade Diabólica. O que era a causalidade diabólica? Era uma causa primeira que se mantinha sempre a mesma, produzindo os mesmos efeitos em toda a história. Então, como é que o antissemitismo, em última instância, se justifica? Nós todos sabemos. Porque lá atrás, quando Pôncio Pilato fez o et homo, entre salvar Jesus e salvar Barrabás, os judeus salvaram Barrabás. Causalidade diabólica. Em qualquer momento da história, você pode dizer, não, mas eles merecem, porque, afinal de contas, eles condenaram Jesus, que também era judeu. E as pessoas falam como se Jesus não fosse judeu. Há uma causa primeira que se desdobra no tempo. No universo digital, e a Ive aqui pode nos dar aula, César, no universo digital, Ive, o que acontece, na verdade, é o contrário. Não é a causa primeira, é a conclusão. Parte-se da conclusão. Uma vez que se dispõe da conclusão, eu posso agora alinhavar qualquer elemento, mesmo que sejam contraditórios e paradoxais, porque eu já tenho a conclusão. Veja, a hegemonia cultural da esquerda levou a doutrinação com a finalidade de abolir a sociedade greco-romana judaico-cristã, sobretudo através da manipulação e da destruição da sua célula máter, a família. Agora, a família, como nós conhecemos, a chamada família nuclear, pai, mãe e filhos, é uma invenção do século XVIII. Ela não tem nada a ver com a tradição greco-romana judaico-cristã, não importa. Se eu tenho essa conclusão, qualquer coisa que eu digo é aceitável. Por exemplo, Adorno compôs as músicas dos Beatles. Eu aceito. Por quê? Porque a conclusão está dada. E por que o Adorno teria composto a música dos Beatles? Porque era uma forma de criar uma mensagem subliminar através da qual eu conquistaria corações e mentes e as pessoas, sem se dar conta, teriam atos e gestos que levariam, em última instância, à destruição da civilização greco-romana judaico-cristã através dos ataques à sua célula máter, a família. Pronto, acabou. Então, se nós compreendermos isso, nós vamos fazer exatamente como a Ive disse. Deixa eles sozinhos com essas loucuras. Vamos utilizar as redes sociais para o nosso conteúdo. Nós temos do nosso lado a verdade objetiva. Este país está destruído. Não é isso? Ive, eu vou entrar no TikTok. Em homenagem a você, eu vou entrar no TikTok. Vou tentar. É muito importante. Dar essas aulas que você dá lá é muito importante. É muito importante. Faz pequenos cortes. Tem um limite de tempo para falar, não tem? Qual é o limite do vídeo? Eu acho que já tem algumas contas que já tem 10 minutos, mas a minha só permite 3. Mas é o ideal, porque hoje em dia, as pessoas não querem. Quando elas querem assistir uma aula, elas vão no seu canal do YouTube, aí você fala lá 1 hora, né, 1h30, não sei, 20 minutos, que seja. O TikTok é aquela rede dinâmica que eles estão ali passando, né? E eles querem. Então, assim, você tem 1 minuto, 1 minuto e meio é o ideal. Tem que usar o recurso da chamada, do clickbait. Então, você pega uma notícia do dia. O que eu faço muito, coloca a manchete do dia, que aquilo lá vai gerar, a pessoa vai falar, o que será que ela vai falar sobre isso? Né? Que gera o interesse, que gera a pessoa ali ficar, porque agora a gente vai entendendo, né? Com o tempo de visualização do vídeo, vai engajando, vai impulsionando o vídeo. Então, quantas mais as pessoas assistem até o final, então gera um impulsionamento, a curtida, impulsionamento, comentário gera mais impulsionamento, isso vai multiplicando. É isso que faz viralizar, né?
E é muito importante, professor, você estar lá, porque, inclusive para a direita, ver como é que eles estão sendo manipulados, né? Porque aí essa visão, essa manipulação, E o veja que gado você já chega com uma madrinha forte Quer dizer que rede se eu entrar social, no TikTok, você pede para os seus seguidores me seguirem também? Com certeza, eu vou Então, pronto. duetar os seus vídeos. Ela me ajuda com alguma frequência também nas redes sociais, os meus livros e tal. Ela solta stories e tem muita repercussão. Então veja que você já chega na rede social com uma madrinha fortíssima na rede. Gente, e professor, você teve um pensamento ali, você pensou alguma coisa que você quer, faz um videozinho, uma fala ali, 30 segundos, já é o ideal. Vou pensar com seriedade, estou falando sério, vou realmente pensar nessa possibilidade. Então, eu vou dar um minutinho e meio para cada um de vocês. A gente está se aproximando aqui da 1 hora de programa, que a gente tem que encerrar de forma bastante pontual. Então, 1 minutinho e meio para cada um de vocês para encerrar as vossas considerações com base nesse tema que a gente discutiu hoje, que é a guerra cultural e as eleições de outubro. Ive, quer começar? Peraí. Bom, como a gente tem pouco tempo, né, as eleições estão aí, né, nós temos que acertar a comunicação nas redes, né, a campanha também, é muito importante acertar a comunicação, não dar munição para a direita, né, não falar coisa polêmica, não dar munição para eles rebaterem, para eles criarem narrativas, né, e ocupar os espaços, gente, ocupar os espaços, politizando, dizendo a verdade, trabalhar com fatos, que é aquilo que o professor já disse, né, contra fatos não há argumentos, né? Não tem como você desmistificar, né, o preço do quilo da carne, do arroz, né, a gasolina, trabalhar com fatos, ocupar espaços, né? E é isso. Eu quero agradecer, né? Entender também, né? Eu acho que é muito importante entender como é que funciona essa questão de produzir engajamento no vídeo. Então, quando eu comecei a entender como é que você engaja, como é que você engaja o vídeo, o que vai fazer o seu vídeo ser compartilhado, comentado, esse é o insight principal. Né? Então, é importante os criadores de conteúdo da esquerda ter essa noção, né? Esse vídeo vai ser interessante, ele vai ser fácil, vai ser compartilhável, né? Então, isso é muito importante. Acertar na comunicação, a campanha do Lula também precisa estar acertando demais, a esquerda está aprendendo a se mobilizar nas redes. Eu acho que a direita começou à frente, mas a gente está acordando, né? Dá tempo ainda de retomar. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade e vamos vencer, tenho certeza. É isso. João, 1 minutinho, querido, para resumir e sintetizar teu raciocínio. Iniciar agradecendo pelo diálogo com você e com a Ive, eu sempre aprendo muito escutando vocês dois. Aproveitar uma fala da Ive e uma fala sua para concluir, César. A tarefa imediata, urgente, é derrotar a barbárie Bolsonaro em outubro de 2022. Não é a tarefa mais importante, embora, se nós não realizarmos esta primeira, como diz o Inácio Loyola Brandão, não verás país nenhum se Bolsonaro não for derrotado. Mas a tarefa realmente crucial é que, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, é preciso reconstruir o país, mas é preciso, sobretudo, aprender com a extrema-direita uma lição perversa. A extrema-direita chega ao poder porque a extrema-direita valoriza a cultura para destruí-la, mas a extrema-direita colocou a cultura no centro da sua ação política. A partir de do dia 1 de janeiro de 2023, a única forma de evitar que nós venhamos a sofrer uma barbárie Bolsonaro como a que sofremos agora é se o próximo governo compreender que a educação básica, o ensino médio e a cultura é que são realmente a estrutura mais sólida para assegurar uma democracia permanente. Eu tenho proposto uma ideia, que a partir do dia 1 de janeiro de 2023, o novo governo crie, de Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, pontos de leitura, isto é, pontos nas comunidades, com pessoas das próprias comunidades sendo preparadas para serem guias e tutores de leitura. Porque num país de leitores literários, num país de leitores de Lígia Fagundes Telles e Machado de Assis, Bolsonaro algum jamais voltará a ser possível. A partir de janeiro de 2023,
educação básica, ensino médio, cultura, porque nós precisamos, mais do que derrotar Bolsonaro, nós precisamos superar o bolsonarismo. É isso. Gente, obrigado, João, Ive, foi um papo maravilhoso. Estou recebendo muitas mensagens aqui, o pessoal elogiando a Ive, elogiando o João. Obrigado às amigas e os amigos da Fundação Perseu Abramo. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau.